A paz do Senhor Jesus, eu saúdo a amada igreja em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Este é nosso primeiro culto de 2023, então, antes de mais nada, eu gostaria de desejar à igreja um feliz ano novo, ou como diz um pastor amigo meu, um feliz ano todo, amém? Novamente, para mim, mais do que uma honra, é um privilégio proclamar e anunciar a palavra do meu Senhor às suas ovelhas, pois eu sei que Ele não precisa de mim, sou eu quem precisa dEle. Assim, eu gostaria que os irmãos e as irmãs, por favor, abrissem suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, nós vamos ler o capítulo 5, dos versos 1 ao verso 20. Mateus, capítulo 5. Vamos fazer a leitura dos versos 1 ao verso 20. Amém? Todos encontraram? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, ou um tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Amém? Palavras do Senhor. O texto que lemos, como todos sabem, é uma porção, do Sermão do Monte. E esse, por sua vez, é a base de todo o discipulado de Cristo. Tudo o que Cristo falou, ensinou, pregou, praticou, tudo o que fez enquanto esteve encarnado como ser humano, tem suas bases, seus alicerces nesse sermão. Não por acaso, o Sermão do Monte é o maior discurso proferido por Jesus, registrado em todo o Evangelho. Ele abarca os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. O Sermão do Monte é o discipulado de Jesus Cristo aos seus seguidores, aos seus discípulos. Quer saber quais são as suas obrigações enquanto seguidor de Cristo? Leia o Sermão do Monte. Quer saber
como você está se saindo enquanto cristão nessa terra, submeta a sua vida e os seus atos ao Sermão do Monte. E se ao ler o Sermão do Monte, compará-lo com as suas ações e atos, você não ficar impactado, incomodado e até em determinado ponto, em determinado nível, desesperado, então leia novamente, pois você certamente não entendeu o que Jesus está ensinando ali. E se você é daquele que acha que a graça de Deus te exime de cumprir o que Jesus instituiu no Sermão do Monte, já que a salvação não vem pelas obras, eu quero ler alguns pequenos trechos de um livro chamado Discipulado. É um pequeno livro de 171 páginas, de um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, preso em um campo de concentração nazista e morto por enforcamento em 9 de abril de 1945. Nele, Bonhoeffer vai trabalhar o conceito de graça barata. E ele diz assim: a graça barata é a graça como resto de estoque, perdão barateado, consolo barateado, sacramento barateado. A graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Desse modo, resolve tudo sozinha, nada precisa mudar e tudo pode permanecer como antes. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Assim, a marca daquele que é salvo é justamente a mudança de mente, a mudança do seu comportamento, o arrependimento. A marca registrada de um salvo são justamente as suas obras. Não para ser salvo, mas porque foi alcançado pela graça, que em hipótese alguma foi de graça, mas paga por um alto preço, qual seja o sangue de Cristo derramado na cruz. E é assim também que nos ensina o apóstolo Paulo, em Efésios 2,10, quando ele diz: pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Assim, não é porque a salvação é de graça que ela tenha que ser barata ou barateada. Jesus começa o Sermão do Monte com 9 bem-aventuranças, que invertem a lógica do mundo com a lógica dos céus. Quanto menos você é na terra, mais você é nos céus. Nos 11 primeiros versos, Jesus está pavimentando a estrada por onde todos os seus ensinamentos passarão. As bem-aventuranças servirão como régua de medir, onde a lógica apresentada sempre será baseada no fato de que o que é considerado menor na terra é considerado maior no reino dos céus. Na sequência, a partir do verso 13, Jesus aponta para os seus discípulos, para os que o seguiam, e faz 2 afirmações. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Perceba que Jesus não manda que seus discípulos sejam o sal da terra ou a luz do mundo. Ele afirma: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. No entanto, após cada uma dessas afirmações, Jesus também faz 2 considerações a cada uma dessas 2 afirmações. Nos versos 13 e seguinte, ele vai dizer que se o sal vier a ser insípido, ou seja, se ele vier a perder o seu gosto, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E da mesma forma como é impossível esconder uma casa edificada sobre um monte, também ninguém acende uma lâmpada e a coloca no lugar mais baixo do cômodo. Com isso, Jesus está deixando claro
que a decisão de segui-lo não pode ser escondida, oculta ou encerrada em nós mesmos. Ao contrário, ela deve ser visível a todos os que nos cercam e devem servir como ponto de apoio e referência para muitos, como um ponto de luz na escuridão do mundo. Entretanto, se o sal perder o seu gosto, este será jogado fora, pisado pelos homens, ou seja, será motivo de vergonha, de exposição e chacota. Após esses dois momentos, Jesus afirmará que não veio revogar a lei, antes, pelo contrário, veio cumpri-la, asseverando que se a justiça de seus discípulos não exceder, e muito, a justiça dos escribas e fariseus, eles jamais entrariam no reino dos céus. Eu vou repetir. Porque vos digo, verso 20, capítulo 5 de Mateus, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E não sou eu que estou falando. Como diz o nosso pastor, que coisa boa, ainda bem, não sou eu que estou falando. Quem está falando é a Bíblia, quem está falando é o próprio Senhor Jesus. Mas o que era então essa tal justiça dos escribas e fariseus? Calcula-se que a lei mosaica possua um total de 603 mandamentos, sendo que 248 referem-se a ordenanças, ou seja, o que fazer e como fazer, e 365 referem-se a proibições, ou seja, o que não se pode fazer ou ao menos não deveria ser feito. Em resumo, ser justo para os escribas e fariseus era cumprir a lei. E o resumo da lei é: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Isso pode ser conferido lá em diversos textos, principalmente do Novo Testamento, como em Mateus, capítulo 22, versos de 36 a 40, por exemplo. Se vocês quiserem conferir depois, fiquem à vontade. O fato é que, como vimos em um dos nossos estudos na quarta-feira, quem acompanha, para um judeu próximo eram apenas os parentes e os próprios judeus. Assim, toda a justiça dos fariseus e escribas eram direcionadas para esse círculo fechado de pessoas. Jesus amplia esse conceito. Próximo na doutrina estabelecida por Jesus passa a ser todo ser humano, independente de etnia, país ou religião. Além disso, para um judeu, um homem justo poderia ser considerado aquele que diz: o que é meu e o que é seu é seu. Ou seja, aqueles que nem dão e nem recebem nada além do que era estritamente devido. E esse conceito não mudou muito, ao longo dos séculos. Em termos gerais, ainda hoje, justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, o que ele merece, estando sempre em conformidade com o que é justo e correto. O problema é que, devido ao fato de a justiça ser considerada cega, como sinônimo de imparcialidade, e esse é um conceito grego antigo que vem lá desde o 7º século antes de Cristo, muitas vezes sua cegueira impede ver o desequilíbrio da balança. E assim, tanto os fariseus, os escribas, como também nós nos dias de hoje, a justiça é sempre mais rigorosa quando requeremos em nosso favor. Quando somos injustiçados, exigimos a punição e o castigo alheio, mas não o contrário. Buscamos a nossa justiça própria quando queremos ser favorecidos, mas a esquecemos quando ela nos acusa. Segundo a justiça dos fariseus, dos escribas, e a nossa justiça também nos dias de hoje, o outro merece sempre ser punido e pagar as consequências dos seus erros. Mas se somos nós o culpado, buscamos parcialidade ou uma brecha para nos inocentar. A justiça dos escribas e fariseus era uma justiça pro forma, ou seja, uma justiça de aparência, uma moralidade que apontava a culpa das pessoas, mas jamais
se viam como culpado, uma justiça que buscava o reconhecimento do público. E por isso Jesus foi tão enfático e categórico, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. O fato é que, após dizer estas palavras, o próprio Jesus ensinará e instituirá e discipulará os seus seguidores em como exceder essa justiça dos escribas e dos fariseus. Mais do que isso, no Sermão do Monte, que contempla os capítulos 5, 6 e 7, como falamos no início, Jesus ensinará seus discípulos a viverem no mundo, porém, com ações que espelhem o reino de Deus. O Sermão do Monte serve como uma espécie de índice para o ministério de Jesus. Cada um dos seus pontos ensinados no Sermão do Monte serão revisitados na prática, vivenciados por Jesus e demonstrados aos seus discípulos. Ele cumpriu na prática tudo aquilo que nos ensinou. E Ele espera e tem esperado de nós, como cristãos que dizemos que somos, que o sigamos, agindo como Ele agiu e ensinando a outros o que Ele nos ensinou e o que dele temos aprendido. Nos últimos 2 versos do livro de Mateus, no encerramento do livro de Mateus, Jesus, após ter ressuscitado, faz o grande comissionamento. Faz o grande comissionamento aos seus discípulos. Abram comigo aí suas Bíblias, por favor, no capítulo 28 de Mateus, o último capítulo de Mateus. Nós leremos os últimos 2 versos, os versos 19 e 20. Amém? Diz assim então a palavra de Deus: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Perceba que o grande comissionamento não para no batismo, mas continua, para que sigamos ensinando a todos a guardarem todas as coisas que Ele nos ordenou. E isso só é possível se nós mesmos a estivermos praticando. Não é possível discipular sem antes ser um discípulo. Não é possível ensinar sem antes termos aprendido. Não é possível se dizer cristão sem agir como Cristo agiu. Esse é o sacerdócio universal de todos os crentes. Ser e fazer discípulos de todas as nações. Do que nos adianta ter um cabedal de conhecimento se esse conhecimento não é traduzido em ações? Do que nos adianta termos nascido na igreja se o ser igreja não nascer dentro de nós? Do que nos adianta vir à igreja todos os domingos, um após o outro, durante anos e anos, se tudo que é ensinado é estocado, soterrado, guardado, trancafiado, sem jamais ser colocado em ação ou mesmo transmitido? Do que nos adianta vir à igreja de se dizer cristão, se ser cristão tem sido traduzido em nós apenas por uma admiração por Jesus, uma admiração poética, sem que o estejamos imitando como verdadeiros discípulos. E agir assim não é simples. Agir nos obriga a sair da nossa zona de conforto. Agir como Cristo nos obriga a deixar de odiar alguém, por exemplo. O ódio não é um sentimento válido na vida de um cristão.
Se Cristo nos manda amar nossos inimigos, logo o amor impede que eu odeie ou guarde rancor de qualquer pessoa. Aliás, a última afirmação anula a primeira. Se Deus me manda amar o meu inimigo, significa que eu não tenho mais inimigo. Eu não tenho inimigo algum. Agir como Cristo me obriga sempre e sempre reconciliar com quem quer que seja. Mas não é só não. Agir como Cristo é partir de minha reconciliação, independente de quem quer que seja a culpa. Versos 23 e 24 do próprio capítulo 5. E se você acha que isso é difícil, experimente tratar a todos como você mesmo gostaria de ser tratado. Assim como os judeus, nós também fomos influenciados pela chamada lei de Talião, mencionada por Jesus no verso 38 do capítulo 5. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. A lei de Talião, citada por Jesus, originalmente faz parte do Código Babilônico de Hammurabi, datado de 1770 a.C. O Código de Hammurabi, a título de curiosidade, foi o primeiro código de leis da história e vigorou na Mesopotâmia, quando Hammurabi governou o primeiro império babilônico entre 1792 e 1750 a.C. Esse código se baseava na lei do Talião, que punia um criminoso de forma semelhante ao crime cometido, ou seja, olho por olho, dente por dente. Assim, segundo a justiça dos escribas e dos fariseus, devemos tratar as pessoas como elas nos tratam. E nós também já cansamos de ouvir esse conceito nos dias de hoje. Trate as pessoas como elas tratam você. Mas a justiça de seus discípulos deve exceder e muito a justiça dos fariseus. Por isso Jesus quebra esse paradigma da lei de Talião e nos manda tratar as pessoas não como elas nos tratam, mas como nós gostaríamos de ser tratados. A base dessa ordem de Jesus é que enxerguemos no outro a nós mesmos. Assim, devo tratá-lo como eu mesmo gostaria de ser tratado. Se você gosta de ser tratado com misericórdia, trate a todos com a mesma misericórdia que você gostaria de ser tratado. Aliás, perceba uma coisa, não é com a mesma misericórdia que te tratam, mas com aquela que você gostaria de ser tratado. Se alguém te xingar, ao invés de xingar de volta, você profere palavras de compreensão. Se alguém te for mal educado, você vai tratá-lo com ainda mais educação. E se alguém estiver gritando, você deve falar baixo. Pois se você não gosta que alguém grite, xingue, ou seja, mal educado com você, logo, você não deve devolver xingamento, má educação ou gritos. Não foi assim que Jesus agiu? Mais do que isso, não é assim que Deus age conosco? Se Deus fosse nos dar aquilo que realmente merecemos, a pergunta que eu faço é: o que seria de nós? Portanto, aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. 1 João, capítulo 4, verso 20. A igreja tem que devolver ao Espírito Santo o que dele tem usurpado. Não somos nós, como igreja, quem devemos convencer as pessoas dos seus pecados. Isso é tarefa exclusiva do Espírito Santo de Deus. Abram comigo suas Bíblias, por favor, no Evangelho de João, capítulo 16. Vamos ler os versos 7 a 11. João, capítulo 16, versos 7 a 11.
Amém? Diz assim então a palavra de Deus. E aqui, novamente, é Jesus falando. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Assim, compete a nós amarmos, respeitarmos, sermos misericordiosos e não julgadores e apontadores. Leiam o Sermão do Monte, o discipulado de Cristo aos seus seguidores, e não encontrará uma única linha sequer dizendo que a nós cabe apontar ou julgar, que dirá condenar alguém. Tratemos todo ser humano não como nos tratam, ou como temos sido tratado, mas como nós gostaríamos de ser tratado. Essa é a ordenança de Jesus para nós. Enganam-se aqueles que pensam que ser cristão é viver de bênçãos. Enganam-se aqueles que acreditam que ser cristão é viver uma vida regalada. Enganam-se aqueles que acreditam que ser cristão é ter Deus a nosso favor para servir aos nossos propósitos. Enganam-se aqueles que acreditam que é possível ser cristão sem seguir a Cristo. Enganam-se aqueles que acreditam que é possível ser cristão sem tomarem a sua própria cruz e negarem-se a si mesmo. Enganam-se aqueles que acreditam que seguir a Cristo é qualquer coisa que não agir como Ele agiu ou não fazer aquilo que Ele nos ordenou que façamos. E a palavrinha de ordem aqui é discipulado. Discipulado, o caminho do discipulado. E a palavra discípulo, ela vem do hebraico, talmid. No plural é talmidim, ou seja, discípulos. Porém, ser um discípulo nos tempos de Jesus era mais do que ser um mero seguidor, mas sim um aprendiz. Mas a tradução aprendiz, por si só, não basta para expressar a profundidade do que a palavra significava para um judeu naquela época. Por isso existia em Israel um ditado que dizia o seguinte: cubra-se com a poeira dos pés do seu rabi. Rabi em hebraico é mestre. O pastor e teólogo Ed Renekiewicz diz que um talmide, abre aspas, um talmide deveria observar tudo quanto seu rabino dizia, fazia e a maneira como vivia. Pois sua grande opção não era meramente saber o que seu rabino sabia, mas principalmente se tornar semelhante ao seu rabino. Fecha aspas. A relação rabino-talmide, mestre-discípulo, era intensa e pessoal. E enquanto o rabino ensinava a sua interpretação da lei e vivia como modelo aos olhos dos seus discípulos, como foi Jesus, cada discípulo fazia todo o possível, em tudo, imitar seu rabino, de maneira a que se tornasse igual a ele. Pensa aí com você, quantos anos você tem de igreja? Não responda para mim, responda para você. Quantos anos você tem de igreja? E nesse tempo todo de igreja, você pode dizer que tem se tornado mais ou menos parecido com Jesus? Karl Barth, um brilhante teólogo suíço, falecido em 1968, alguns dizem que o maior teólogo do século XXI, também escreveu um livretinho de 69 páginas, com o título Chamado ao Discipulado. Nele, Barth vai dizer o seguinte, abre aspas, siga-me, é a essência do chamado pelo qual Jesus faz das pessoas seus santos.
O fato de olharem para Jesus como seu Senhor não consiste em pseudo-admiração. É uma visão que estimula aqueles a quem é dada uma ação definida. O chamado emitido por Jesus é o chamado ao discipulado. Assim, Jesus não nos chamou para outra coisa, senão para sermos seus discípulos, seus imitadores. Caso não fosse assim, a graça se tornaria uma graça barata. Nesse sentido, ainda me valendo das palavras de Calbart, seguir a Jesus significa ir além de si mesmo em uma ação e atitude específicas. É, portanto, virar as costas para si mesmo e deixar o seu eu para trás. Inevitavelmente, pessoas chamadas por Jesus renunciam e se voltam contra si mesmas como eram antigamente. Aplica-se a isto a importante expressão do Novo Testamento: eles negam a si mesmo. Fecha aspas. Parafraseando Bonhoeffer novamente, o cristão não pode, então, viver como toda a gente, em pé de igualdade com todos, e ter o mesmo comportamento que qualquer um teria diante das circunstâncias da vida e do dia a dia. O cristão não pode se atrever a estar debaixo da graça de Deus e ter os mesmos comportamentos que aqueles que estão dominados pelo pecado. O cristão não pode se atrever a deixar de agir como discípulo de Cristo, com medo de ser chamado de fanático. Ser cristão não é fácil, nunca foi. E nunca vai ser. E se algum dia alguém disser que não enxerga toda essa dificuldade em ser cristão, cuidado. Talvez essa pessoa nunca tenha sido um cristão, mesmo achando que é. E devemos tomar mais cuidado ainda para que essa pessoa não seja nós. Que para 2023, além de saúde, prosperidade e sucesso, nós tenhamos o desejo de nos tornarmos verdadeiros discípulos, seguidores de Cristo. Que em 2023 nós honremos o ser cristão, sendo, de fato, imitadores de Cristo. Que no seu e no meu caderninho de metas de 2023 possamos incluir o discipulado de Cristo para ser praticado. Que além das bênçãos de prosperidade, saúde, que possamos incluir nas nossas metas algo para Deus. Normalmente nas metas do ano, a gente inclui algo pedindo a Deus alguma coisa, pedindo a Deus o seu favor. Mas que as nossas metas de 2023, em algum cantinho ali no seu caderninho de metas, você encontre um espacinho não para ser grato, porque isso é o mínimo que nós devemos ser, pelo que Ele fez por nós. Mas que você encontre ali, no seu caderninho, um espacinho para fazer algo por Ele também. Não só pedir, não só agradecer, mas que possamos encontrar um espaço para também nos doarmos a Ele, para fazer algo por Ele, para fazer algo para o reino de Deus. Em Mateus capítulo 16, verso 24, e aqui eu encerro, Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A sua cruz, portanto, é negar a si mesmo, se voltar contra si mesmo, dia após dia, todos os dias, até o fim dos seus dias. Que Deus seja conosco, que Ele nos ajude. Amém.